Pelo jeito o Corinthians abriu uma ONG, tá fazendo um trabalho social muito importante, que é servir sopa. Sopa pro azar. O que o Corinthians está fazendo neste começo de Campeonato Brasileiro tá escorado no que foi construído para chegar até aqui. Achar que quando quiser é só jogar um pouquinho que as coisas vão acontecer. É impressionante o quanto está fazendo falta Hugo Souza no gol do Corinthians. Vamos falar sobre a limitação de Matheus Donelli, que não pode vestir a camisa do Corinthians, não pode. É a hora de Felipe Longo, o terceiro goleiro do Corinthians, ter oportunidade. Vamos falar também sobre Ramon Dias numa ótica mais pesada nesse vídeo de hoje. Vamos falar dos atletas em campo que ainda estão sob ressaca, nem ressaca de balalaica e de corote barato, se é que existe algum corote caro aí, e consegue pesar tanto quanto a ressaca do Campeonato Paulista. E todas as vezes também que a gente fala sobre ressaca, a gente tá indiretamente ali passando um pano pros caras, porque, como eu já falei milhões de vezes aqui no canal, temos um elenco limitado, com sérios problemas, e quando a gente se der conta, né, quando a torcida se der conta disso e parar de dar risadinha por aí e ficar vivendo num mundo maravilhoso de Alice, aí as coisas podem ser tardes demais. Nesse momento, o Corinthians ali estaciona nos seus 4 pontos e perde em casa para o Fluminense. Fluminense que tem um time que, em teoria, quando a gente vai olhar elenco ali, a gente deveria ter um elenco equivalente ou até um pouco melhor, pelo menos time dentro de campo do que o Fluminense. Jogando em casa, a gente esperava pelo menos um jogo mais vistoso em relação ao resultado. Fluminense 2 gols de Arias e René. René, vamos abrir um parêntese aqui, não fazia gol há mais de um ano, canhoto, acerta uma sapatada de fora da área e faz um puta de um golaço ali do nada, e o Martínez entra no segundo tempo e faz um favor também pro Fluminense de achar um pênalti pros caras. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso aí fortalece demais pra gente conseguir continuar existindo, continuar sobrevivendo, porque mostra pro YouTube que é um canal legal, o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Então não esquece não, já clica no joinha aí, se inscreve caso não esteja inscrito ainda e ativa o sininho, que faz toda a diferença. Quem puder fortalecer financeiramente, é o que faz o canal sobreviver no curto prazo, tem a opção do Valeu, que é um coraçãozinho aí, qualquer valor ajuda, ou pela chave Pix, que também ajuda a gente de alguma maneira. Vamos começar pela escalação do técnico Ramon Dias. Temos problemas na comissão técnica? Temos, nunca neguei isso aqui. Acho o Ramon Dias um treinador limitado? Acho, nunca neguei isso aqui desde quando ele chegou, quando a dúvida da nossa excelente diretoria, liderada por Augusto Melo e o soldadinho de chumbo, né, resolveram ficar na dúvida de qual cara que substituiria Antônio Oliveira. A grande dúvida era Fábio Carille e Ramon Dias. Naquele momento eu falei, pô, Ramon Dias, nessa dúvida aí, deveria ser o escolhido, mas nem de longe um cara que eu traria pro Corinthians. Depois ele emendou uma sequência boa de resultados, teve realmente um bom desempenho, no Campeonato Paulista fez uma boa primeira fase, e depois conseguiu conquistar o título, mas nunca deixou de dar indícios claros de que era um treinador com sérias limitações. Falo isso agora é muito fácil, agora é muito simples, mas quem já acompanha aqui o dia a dia sabe que eu falo já há muito tempo. Acho que a nossa diretoria tem capacidade de trazer alguém melhor, com boas ideias? É óbvio que não. Se a gente for puxar um histórico de Augusto Melo à frente do Corinthians, ele não acreditava nas ideias do Mano Menezes, manteve o Mano Menezes. Depois teve que mandar o Mano Menezes poucas rodadas depois, porque estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista do ano passado. Aí foi atrás do amiguinho dele, o Zanardi, que nem podia assumir no Campeonato Paulista porque o regulamento não deixava. Aí de repente traz o Antônio Oliveira do nada lá do Cuiabá. Cai o Antônio Oliveira, ele fica na dúvida, como eu falei, entre Carille e Ramon Dias. Ou seja, ideias completamente diferentes, nem sabe o que tá fazendo ali, completamente perdido, como um cego num tiroteio. E aí eu não imagino que mandando o Ramon Dias embora ele vai conseguir trazer alguma coisa muito diferente disso. É mais aquele efeito placebo, né? Aquela coisa que a gente cura apenas o sintoma e a doença continua o tempo todo com a gente. Mas temos sérias limitações na comissão técnica, uma dificuldade em realmente conseguir mudar a história do jogo. Quando o jogo já começa pronto e desenhado pra gente, o Ramon Dias vai lidando mais ou menos ali com as coisas que tem. Agora, quando o jogo precisa de algo brusco acontecer ali, uma mudança abrupta mesmo pra poder mudar a história, realmente a gente não pode esperar nada. É claro que a gente precisa se colocar também na pele do hermano lá do argentino e pensar que quando ele olha pra trás e vê no banco de reservas Charles, Alex Santana, Thales Mágico, você não te dá vergonha de ter passado pano? Eu sei que você tá aí. Não te dá vergonha de passar um pano pro Thales Mágico, não? Não te dá vergonha de ficar mamando um jogador extremamente limitado que talvez não serve pra jogar no time do Tombense na Série C?
dá um pouquinho de vergonha, né? Mas Thales Mágico, sei lá, Romero que apareceu e nem tava no banco de reservas, hoje era o nosso titular, Hector Hernandes e todas essas carniças que a gente tem no elenco, a gente não dá pra colocar todo o holofote em cima apenas do Ramon Dias, mas claro, né? A gente tem problemas, além de algumas incoerências, né? De mexer mal no segundo tempo e principalmente um jogo antes, no outro pipoco que a gente tomou do Palmeiras por 2-0, o Félix Torres foi sucateado. Ele foi colocado de lado, não à toa, porque vinha muito mal. No jogo seguinte, não tem uma sequência. Simplesmente Félix Torres volta à titularidade e o João Pedro Tchoca, que tinha ali tido seus bons momentos e depois alguns momentos ruins, nem passa perto da titularidade. Não que o Tchoca vai ser solução para alguma coisa. O Tchoca também é um zagueiro limitado. Há muito tempo eu repito e repito aqui que a gente precisa de pelo menos um zagueiro para contratar. Eu quero ver se o discurso da diretoria do Corinthians vai ser mantido, porque no ano passado a gente precisa colocar os 2 anos ao mesmo tempo aqui, só para que vocês entendam. Tá? No ano passado, começo da temporada, não, nosso elenco é maravilhoso, já fizemos ali o que dava pra fazer, agora é só tentar suprir os buracos, aí de repente o Corinthians começa a ficar na zona de abaixamento do Paulista, começa a ir mal em todas as competições, Campeonato Brasileiro afundando na zona de abaixamento, e aí, não, vamos pro mercado, foda-se a parte financeira, vamos pro mercado e traz de baciada pra tentar salvar. O discurso foi o mesmo esse ano, vem o diretor financeiro e todo mundo lá do Corinthians falando, não, agora o caixa tá fechado, não tem muito o que fazer, começa a ficar mais na parte de baixo do campeonato, pra ver se eles não vão tirar dinheiro que nem existe, porque não paga mesmo, né? Vai contratar os caras lá pra fazer fiado, né? Pendura aí, seu Manuel, beleza? E aí depois acaba não pagando, e aí a dívida vai pro Corinthians, os caras estão cagando pra isso aí, e aí eles vão pensar, de fato, de novo, em tentar contar mais uma vez com a sorte. E aí, pô, o elenco do Corinthians extremamente limitado, como eu já repeti aqui muitas vezes. E o Ramon Dias escolhe começar a partida de hoje com o Félix Torres, novamente, porque o Félix Torres aparentemente teve ali o seu momento de punição depois do jogo do campeonato, depois do jogo, né, contra o Palmeiras na terceira rodada. Volta com Matheus Donelli, vamos dedicar já um tempinho pra falar pro Donelli, só esperar um pouquinho, tenha paciência. Na lateral direita, Mateuzinho. Eu já não sei mais o que falar sobre o Mateuzinho aqui, e todas as vezes que eu lembro de cada mensagem que eu recebi, cada ameaça que eu recebi, você acredita que teve gente que me ameaçou por causa do Mateuzinho? Eu sei que na verdade não era bem por causa do Mateuzinho, era porque eu me posicionei contra a Vaquinha lá no começo da temporada passada e tal, e depois tudo que eu falava aqui virava uma turbulência muito maior. Mas de qualquer forma, eu lembro de cada ameaça que eu recebi porque falei que o Mateuzinho era um lateral limitado, os caras falavam que eu tava assistindo com a TV desligada, que não sei o que. De fato, ele terminou a temporada passada, sabe, minimamente decente ali, aceitável, mas não dá pra gente se contentar com tão pouco, não dá pra gente pegar e aceitar de maneira passiva, abrindo a bunda pro Augusto Melo, trazer um cara que era o terceiro reserva do Flamengo. Se você perguntar pra qualquer torcedor flamenguista, que com certeza vão estar aqui, né, também assistindo o nosso pós-jogo, pergunta pra ele o que eles achavam do Mateuzinho. O Mateuzinho era um lixo no Flamengo, que a gente foi lá e pagou uma bala com dinheiro emprestado de empresário amiguinho do Augusto Melo pra trazer pra cá, sem contar toda aquela vergonha, né, aquele vexame dele vir aqui treinar aí, não sei da gente ainda, e o Flamengo passar a mão na bunda do Corinthians, do Augusto Melo, do Rubão na época, de maneira bizarra, né? E aí o Mateuzinho é isso, um lateral limitado, um lateral grosso, um lateral que não pode vestir a camisa de um time médio da Série A. Talvez ele tem muita vontade, eu sei que vocês vão vir aqui com a mesma coisa de sempre, tá? Ah, ele tem vontade, Adalberto, para de dar chilique, para de ser histérico, não sei o que tem, porque ele tem vontade. Pô, eu tenho vontade também. Você, eu tenho certeza do outro lado que vai ter vontade. Se colocar você em campo, você vai correr igual um idiota ali dentro. A grande questão é que não basta só isso. Na verdade, isso aí é o básico do básico pra qualquer um que se prontifique a jogar futebol. Qualquer um que se prontifique. Tem que ter vontade de jogar ali. Então tá bom, mas não dá, é um jogador muito fraco. Na lateral esquerda, o Angileri volta agora, e aí você percebe que as nossas peças titulares estão começando a voltar pro elenco. O Angileri não voltou bem, pra mim fez uma partida bem abaixo, errou alguns passes que ele não estava errando, estava descompactado em alguns momentos, tomou algumas bolas nas costas, não conseguiu atender na parte ofensiva, em cruzamentos que achasse alguém dentro da área sequer, ou cruzamentos que fossem sequer completados. O Angileri foi bem abaixo
abaixo, não vou pegar no pé do Angileri neste momento, mas ele precisa se reencontrar muito rápido, porque a nossa lateral esquerda é mais uma posição, mais um setor que a gente tem problemas. Quando a gente olha pros nossos dois outros laterais, né, Matheus Bidu e Hugo, eu já expliquei pra vocês, né, os dois, juntando os dois ali não dá um, né, se bater no liquidificador não dá um bolinho duro que vende na porta de saída de metrô aí. E aí na dupla de zaga hoje foi Félix Torres e o Gustavo Henrique também de volta, o nosso Gustavo Henrique aí que gosta mais do departamento médico do que de jogar bola, voltou, deu a honra da sua presença dentro de campo. Dupla de zaga, sabe, bem abaixo aí do que a gente espera que possa render, mas um problema que quando a gente fala de sistema defensivo, muita gente vai pegar, culpar bastante o Donelli e com razão, a gente vai falar sobre ele, mas vai falar do zagueiro, mas vai esquecer do sistema. E quando a gente fala do sistema, a gente tá falando do treinador também. O sistema defensivo do Corinthians é quase que um convite à tragédia pro time adversário. O sistema defensivo do Corinthians, olha o primeiro gol que foi a sapatada do René de fora da área de direita. Quem que estava marcando naquele momento? Como é que sobra uma bola livre, simples assim pro cara finalizar com aquela tranquilidade de fora da área? É difícil quando a gente não tem realmente toda essa proximidade, esse entendimento de uma estrutura defensiva. Olha pro lado do Renato Gaúcho, pelo Fluminense, o Fluminense estava bem postado desde o primeiro minuto, com uma linha clara com 4, uma linha com 5 depois, jogou num 4-5-1 hoje, quando tava sem bola, e na hora que fizeram o primeiro gol, recompactou mais um lá, eu acho que o Facundo Bernal voltou para compactar a linha com 4, ficou um 5-4-1 fechadinho, estruturadinho, e a gente não tinha condição. O Memphis, que a gente já vai chegar no ataque lá também, o Memphis teve pelo menos uns 10 escanteios, não sei quantos escanteios, a maioria dos escanteios, um vai para fora, ele tenta fazer o gol olímpico direto, a outra passa direto na área, o outro não acha ninguém. Teve um cruzamento do Mateuzinho no primeiro tempo que também passa direto. As bolas, o Yuri Alberto, neste momento, é o Yuri Alberto do Velho Testamento. É aquele Yuri Alberto que a gente conheceu tantas e tantas vezes. Vai ser assim, um jogador de lampejo? Às vezes funciona, às vezes não vale nem a pena você tentar fazer nada com ele, porque a gente não tem solução. A gente tem que pensar o tempo todo que o Yuri Alberto, se não funcionar, fudeu. Se o Yuri Alberto não funcionar, é o Hector Hernandes que entra e é inexistente, é um não jogador dentro de campo. Por quê? Porque a nossa diretoria, mais uma vez, e todas as vezes eu faço questão de sempre lembrar da diretoria, sempre lembrar desse pedaço de bosta que é o Augusto Melo. O Augusto Melo fez uma porrada de contratação no ano passado, gastou 30 milhões de reais no Pedro Raul, que aqui agora o Pedro Raul virou solução porque tá jogando lá no Ceará. Jogador de time pequeno, jogador de camisa leve. E aí o Pedro Raul e no Hector Hernandes, que juntar os dois não dava um. E com a gente com sérios problemas ali. Então a gente vai ter que ficar o tempo todo dependendo dos lampejos do sorrisinho da Capricho, que agora comprou uma Lamborghini da Huracan, não sei o que tem. É isso aí que a gente vai ter que esperar o tempo todo, ele não conseguindo dominar a bola não conseguindo chegar pra ele. E o Memphis, a gente vai pagar 4 milhões de reais para o Memphis não conseguir fazer nada a não ser dar showzinho com o MC Ariel e showzinho que já entendeu. Ele já entendeu o que a torcida quer. Ele quer que ele dá uma pedaladinha no meio campo e um tapinha diferente e as coisas, e a torcida aplaude, mama ele. E a torcida faz isso por quê? Porque a torcida se apequenou. A torcida abraçou a mediocridade e se contenta com pouco. No jogo contra o Palmeiras, vocês devem ter visto aí, hoje vai ser um pouquinho mais longo aí porque eu preciso dar uma desabafada aqui. Jogo contra o Palmeiras, a gente tomou um pipoco do Palmeiras, a gente foi amassado pelo Palmeiras, a gente foi humilhado pelo Palmeiras, beleza. O que os estão compartilhando? O que todas as páginas de Corinthians, todos os filha da puta de Corinthians estão fazendo? Estão pegando o trechinho que o Memphis deu um jogo de corpo no cara lá e ganhou e mandou ele levantar e compartilhando. Daqui uns 10 anos vão pegar isso aí como, olha só, o Memphis era muito brabo mesmo, muito Corinthians mesmo, né? Como se a gente não tivesse tomado um pipoco nesse jogo aí. É desesperador, cara. É desesperador. E aí, no meio campo, a gente foi com Ranielli, né? Ranielli, Carrijo e Breno Bidon. O meio campo hoje não funcionou. O meio campo é o coração de um time de futebol. E hoje o Carrijo, segundo jogo seguido, que foi muito mal, hein? Segundo jogo seguido. Eu ainda vou continuar passando um pano aqui pro Carrijo. Mas não sei até quando não. Eu não tenho muita paciência com nenhum jogador. O Carrijo não vai ser diferente disso. Tá 2 jogos seguidos muito mal. Será que subiu pra cabeça? Será que na hora que a gente começa a falar, pô, a principal contratação da gestão do Augusto Melo, acertou nessa contratação, é um cara que a gente poderia esperar, esperamos e ele entregou, e aí ele falou, beleza, pra mim tá tudo tranquilo agora, vida que segue. E vai dando sopa pro azar, viu? Vai dando oportunidade, vai dando corda, vai dando linha na pipa aí, que daqui a pouco você começa a ficar ali na parte de baixo, vocês já sabem a treta que é, vocês já sabem, não é sempre que vai dar sorte. E aí o Carrijo, nada. O Breno Bidon do meio campo também foi mal. Pra mim os 3 meias que começaram jogando foram mal. E o Breno Bidon
Bidon é o que menos comprometeu, assim, conseguiu ceder algumas oportunidades. No primeiro tempo teve uma finalização do Memphis que ele chapou e o Fábio fez uma defesaça e foi um passe que começou nos pés do Bidon. O Bidon no final do jogo foi puxado pra fazer primeira volância, porque a gente precisava de todo jeito ali achar alguma coisa. As nossas opções, as nossas soluções que vieram do banco foram Maicon, Hector Hernandes, Thales Mágico. Que desespero, cara, vamos com calma que vai dar certo. Aí, na frente, o Memphis e o Yuri Alberto, que eu já falei. O primeiro tempo, o Corinthians jogou um pouco melhor do que o Fluminense, pouco, não muito não, porque os dois times não conseguiram apresentar tantas coisas. Finalizou mais do que o Fluminense e o Matheus Donelli praticamente não foi exigido, a não ser uma finalização da intermediária, que foi no meio do gol, o Matheus Donelli encaixou. Foi a única participação do Donelli, até porque quando a gente precisa e demanda que ele participe mesmo do jogo, ele não consegue nos oferecer. Um goleiro de um time da grandeza do Corinthians, ele tem que fazer a diferença. Nas poucas bolas, e foram poucas que chegaram no gol, ele tem que defender. E não é nem milagre, porque a gente pode olhar para aquele gol, o primeiro gol, né, do René, que ele acerta aquela sapatada lá, e pensar numa ótica mais romântica. Falar assim, ai, mas o cara lá nunca acerta um chute, de repente ele acerta aquela paulada e chama gol bonito esse goleiro, mas a culpa não foi dele. Ok, a gente pode até pensar assim, mas quando a gente fala sobre nível profissional, a alta demanda que tem de nível técnico, quando você olha pro Matheus Donelli, não dá pra você não pensar, pô, outro goleiro pegaria aquela bola. Pode não ter sido o Frango, mas se outro goleiro pegaria aquela bola, a gente precisa ter outro goleiro. Porque a gente não tá falando o goleiro fulano de tal pegaria. Porque muita gente puxa pro lado, o Hugo Souza pegaria. Eu acho que pegaria aquela bola. Fulano de tal pegaria. Mas se outro goleiro genérico pegaria aquela bola, a gente precisa de outro goleiro. Talvez aí seja o momento de dar oportunidade pro Felipe Longo, porque oportunidade o Matheus Donelli teve, não foram poucas, pouco representou, em nenhum momento passou confiança pra torcida, fez bons jogos sim, em alguns momentos a torcida pegou pesado, mas não dá, simplesmente é um goleiro de times menores. Talvez ele dê muito certo num Vitória da vida, talvez ele dê muito certo num Sport da vida, num Náutico da vida, num Capital do Tocantins da vida. No Corinthians não funciona, beleza? É simples assim a situação do Matheus Donelli. E aí no segundo tempo, como eu falei, a gente volta pra tentar buscar a vitória dentro de casa. A gente precisa entender o Campeonato Brasileiro de duas maneiras, tá? A primeira, as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro mostra pelo que você vai brigar até o final da 38ª rodada. Se você termina ali na parte de cima da tabela, brigando numa Libertadores, depois da 10ª rodada, em via de regra, até a última rodada, até as últimas rodadas, você vai estar brigando ali na parte de cima também. E se na parte de baixo, é a mesma coisa. Por isso que é tão importante você conseguir pontuar o máximo possível nessas 10 primeiras rodadas, que já é quase um terço do campeonato. Aí na quarta rodada a gente já tá perdendo em casa e comemorando vitória em cima do Vasco misto em casa, ainda com ressaca do título do Campeonato Paulista, que foi lindo, foi maravilhoso, mas beleza, passou. Sabe, aquele discurso de que o Campeonato Paulista ganhou, acabou o ano, não pode chegar, nem na torcida deveria existir esse discurso. É apequenar demais um clube da grandeza do Corinthians, mais uma vez. E aí tem essa premissa, né, das 10 primeiras rodadas serem muito importantes. E a outra coisa é todo adversário que você vai pegar no começo do campeonato, você tem que pensar, pelo que esse adversário briga? Ele briga pela parte de baixo? Então se você não vai ficar na parte de baixo, pelo menos não tem a intenção de, não tem time para, você tem a obrigação de ganhar dentro e fora de casa desse adversário. Se é um adversário que briga mais ou menos pelas suas coisas, você precisa fazer a sua lição de casa, ganhar em casa e depois ver o que faz fora de casa. O Fluminense é esse claro exemplo. Pra mim, e também se você perguntar pra qualquer torcedor do Fluminense, vai falar, pô, o Fluminense briga ali pra uma 8ª, pra uma 7ª colocação, talvez. Se o Corinthians também tá dentro disso aí, você tem que olhar pro Fluminense e falar, dentro de casa eu tenho que fazer os 3 pontos. Dentro de casa eu tenho... E o Fluminense que tava com uma porrada de desfalque, tá? Sem Thiago Silva, sem Ganso, sem um monte de gente ali. E o Renato Augusto como desfalque dos caras lá. Renato Augusto, que é a própria torcida, mais uma vez, que a pequena, o Corinthians, queria esse cara bichado aqui. E aí... Pô, se você não consegue ganhar do Fluminense em casa, pelo que você tá brigando? Será que a gente tem que baixar ainda mais a nossa régua? Baixar a nossa régua de expectativa? Porque na minha cabeça o Corinthians é time de ficar ali na 8ª, na 7ª, numa 6ª colocação no campeonato. Quem falava em briga pelo título tava completamente desconectado da realidade, porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas que demandaria você ter elenco. E o Corinthians não tem elenco. O Corinthians tem malemar um time titular que as peças precisam estar 100% se dedicando 100% para funcionar. Senão não tem nada. Senão aí tem sérias limitações mesmo. E mesmo no time titular com essas limitações no 100% ainda precisa de reforço da maneira como a gente sempre fala por aqui também. E aí, pô, a gente tem que ter condição de jogar contra o Fluminense e ganhar do time do Fluminense jogando em casa.
Senão a gente tem que baixar a nossa régua, e se a régua for baixada nesse momento é muito preocupante. E tem uma terceira coisa, eu falei duas, mas eu vou falar uma terceira. O Campeonato Brasileiro e o seu desempenho nesse começo é o que vai moldar se a gente pode se dar ao luxo de pensar em Copa. Se a gente vai poder, talvez ali numas quartas de final de Copa do Brasil, numas quartas de final de Sul-Americana, se é que a gente chega até lá, pode poupar no Brasileiro para poder focar numa competição que daria uma vaga mais fácil para Libertadores, mais fácil, mais próxima da Libertadores, com menos trabalho. Mas não, se a gente não consegue garantir isso no começo, na hora que a gente estiver brigando na parte de baixo do campeonato, a gente não vai poder se dar ao luxo de poupar pra jogar a Copa. Aí além da gente ter que enfiar as duas Copas na nossa bunda, a gente ainda vai ter que ficar ali amargando e sofrendo no Campeonato Brasileiro. Ninguém fala isso pra vocês dessa forma, de maneira tão clara, tão limpa, tão cristalina assim, porque não faz média com a torcida, não vende pra torcida. O que vende pra torcida é sorrisinho, tentar, sabe, taxar torcedor disso aqui, daquilo ali porque reclama e tal. Não tem que reclamar não, tem que abrir a bunda e deixar os caras fazer o que quer. Olha o Thales Magno, o falso driblador, quase 100 milhões de reais nesta bosta. Saiu do Vasco, aí ele foi pro Grupo City lá no New York City da Liga Americana, que virou referência pra gestão Augusto Melo aí de trazer o jogador, traz o jogador do Philadelphia, traz o Diego Palacio, sabia que tem Diego Palacio também no elenco do Corinthians? Thales Magno, um valor, uma bala pra pagar pros caras, o cara não faz nada, só que aí ele fez gol contra o Velo Clube de Rio Claro, contra o Noroeste de Bauru e contra a Ponte Preta num dilúvio, onde o drible que aconteceu foi a poça d'água e não ele, é o suficiente. Por quê? Porque a torcida, sabe, se apequenou, a torcida tá tranquilona, tá maravilhosa desse jeito aí. E você perdeu o direito de reclamar desse bando de lixo que tem em campo, e não só em campo, como também na diretoria. Presidente respondendo por crime na justiça, conselheiro tudo cagando e falando que mais importante é os associados lá dentro do clube. Um bando de filha da puta tentando manipular torcedor fora, sabe? Mentindo pro torcedor na cara dura, não jogando a real. E aí quem realmente mostra isso aqui é o que a torcida resolve atacar. Ah, porque é palmeirense e tal. Pô, cara, é muito pouco, Eu, pelo menos, quando eu era criança, que eu aprendi, que eu entendi o que é ser corintiano, era realmente você ter, poder se dar ao luxo de ter o luxo. E não, sabe, se contentar com a idolatria em Ángel Romero. Ah, porque ele é o artilheiro da arena. Viu, mais uma vez? Quantas vezes eu vou ter que chegar aqui no pós-jogo e falar que o Romero não joga porra nenhuma? Beleza? E eu não tô nem aí pra ser enquadrado pro torcedor não, vai tomar no cu todo mundo. Eu tô falando assim, ó, o Romero, 10 jogos, 9 é uma bosta, 9. Aí ele vai fazer um gol ali contra o Mirassol, contra o Juventude, contra qualquer coisa. Vai chegar num clássico aí, vai fazer embaixadinha, vai dar uma provocada. E aí a torcida vai se contentar. Por quê? Mais uma vez, apequenou o time do Corinthians, apequena a história. Falam tanto assim, não se conhece a história, não conhece, não sabe o que é ser Corinthians. Ser Corinthians é isso aí? Então eu prefiro não ser então. Ser Corinthians é ficar chupando o pau do Romero? É isso? E aí, a respeito da arbitragem, o pênalti pra mim foi, claro, na hora que aconteceu, impressionante como o Martínez é burro, né? E eu sempre falo pra vocês, a linha entre você ser xerife e ser um completo imbecil dentro de campo é muito tênue, ela é muito fácil de ser ultrapassada. O Martínez pisa no tornozelo do maluco lá, e claramente na hora que mostrou o replay eu falei, já era, o VAR vai chamar, e na hora que chamar não é nem mal intencionado, tem que marcar aquele pênalti, tomou cartão amarelo, ele entrou pra poder ajudar, aí nessas substituições do Ramon aí onde você coloca volante, só que aí você reclama de colocar volante, aí você olha, não tem atacante também, não tem muito o que fazer. Martínez vai lá e cede o gol pros caras, o segundo gol, o Arias bate, Matheus Donelli não consegue chegar na bola. E aí até quando a gente vai ficar nisso? Porque agora é a quarta rodada, aí vai começar aquele discurso que mais uma vez eu repeti aqui, né? Ah, Dalba, mas é a quarta rodada ainda, tem muita coisa pela frente, beleza, então vai chegar o momento que a gente vai emendar uma sequência de vitórias ali, 9ª colocação, 10ª, tá bom pra você? Pra mim não tá. Beleza? Vamos aí colocar as notas pra partida de hoje. Hoje eu me alonguei um pouquinho aí, peço desculpas pra vocês aí, mas vamos com calma aqui. Comenta aqui embaixo as suas notas, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, isso aí ajuda demais. Quem puder fortalecer financeiramente é o que faz a gente existir aqui, né? Matheus Donelli nota 1,5, um goleiro que não pode mais vestir a camisa do Corinthians. Felipe Longo, dá a oportunidade pro moleque ali. Não funcionou também, sei lá, chama o Cauê. Não funcionou, joga com o Cone, coloca o Gustavo Henrique, zagueiro, se vira. Qualquer coisa vai funcionar melhor do que o Donelli. Nota 1,5 para o Donelli, que depois ele teve uma bola, que a bola saiu para escanteio, aí teve uma finalização, esse 1,5 por conta de uma defesa que ele fez caindo pro lado lá e só. Mateuzinho, nota 1.
A tristeza de ter Mateuzinho no elenco. A tristeza de ter um jogador que, se você perguntar para qualquer flamenguista, qualquer um, fala assim, cara, você tem saudade do Mateuzinho? Eles vão dar risada na sua cara. Você que fica batendo no peito que o Corinthians é muito maior que o Flamengo, na minha visão é sim muito maior que o Flamengo, você deveria se portar desta forma. De assim, cara, não é o suficiente pra gente ter na nossa lateral direita. Mateuzinho, nota 1. Félix Torres, nota 2. E Gustavo Henrique, nota 1,5. Teve uma bola do Gustavo Henrique que ele o cara toca pra ele na lateral, ele não consegue dominar. A bola passa debaixo do pé dele assim. Parece que o time tá desconcentrado. Parece que o time sentou e enfiou a taça do Campeonato Paulista no próprio cu. E, sabe, tá deixando a taça vibrar no cu, assim, sabe? E não tá conseguindo se concentrar na partida. Gustavo Henrique, nota 1,5. Fabrício Angileri, nota 2,5. Uma partida fraca do Angileri. Ranielli, nota 3. No meio-campo do Corinthians ali, eu achei que o Ranielli foi o que tentou alguma coisa, sofreu algumas faltas e tal, mas muito pouco, e a descompactação defensiva atinge o Ranielli também, nota 3. André Carrijo, nota 2, uma partida muito ruim do André Carrijo. Breno Bidon foi o melhor jogador da partida no meu ponto de vista, você pode discordar. Pra mim foi todo mundo muito ruim, então ele pode ser considerado até o menos pior. O menos pior da partida pra mim foi o Breno Bidon, nota 3,5. Quando o teu melhor jogador da partida tá 3,5, alguma coisa deu muito ruim. Romero, capitão do Corinthians, nota 2, artilheiro da Arena. A Arena tem 11 anos, daqui 20 anos o Romero não vai estar nem no top 50 de artilheiros da Arena aí, nota 2, e cada vez que ele pega na bola é sempre uma babação de ovo, porque ele deu caneta, porque não sei o que. Nota 2 pro Romero. Memphis, nota meio, e o Yuri Alberto, nota meio. Vamos separar só essa parte aqui. Dos piores em campo do time que começou jogando, Memphis Depay, o nosso fitzinho com o MC Ariel, Ana Maria Braga, Jô Soares e não sei o que, e mídia, tal, o Jô Soares nem vivo, tá? Mas, tá, enfim, o Memphis, nota meio, e o Yuri Alberto, nota meio também. O Yuri Alberto do Velho Testamento. E dos caras que entraram, é a primeira vez que vai acontecer isso, tá? Thales, nota 0. Não consegui ver absolutamente nada do Thales. Martínez, nota 0. Poderia ser negativo, mas não tem como fazer menos que 0 aqui. Nota 0. Héctor Hernandes, eu não vi ele encostar o pé na bola. Você viu? Nota 0. E o Maicon, eu também não vi ele encostar o pé na bola. Nota 0. É isso aí. Aí você vê qual, você escolhe aí qual do banco de reserva que vai ser o pior pra você. Não vou me alongar muito mais não. A gente vai conversando sobre isso durante a semana aqui no canal. E comenta aqui embaixo a sua opinião, que vai ser sempre importante aí ouvir as suas ponderações a respeito do jogo de hoje. Corinthians mais uma vez aí dando sopa pra passar a dificuldade. Não dá pra gente dar esse mole, porque quando começar a vir uma sequência mais complicada de jogos fora de casa, a gente pode ter sérios problemas. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.